Oi, minha gente, boa noite, tudo bem? Bom, hoje a gente começa então o bloco de aula sobre tecnologia da produção e do processamento apícola. Nessa disciplina, nós vamos ver então 3 processos: produção de mel, produção de pólen, produção de própolis, tá? E de processamento dos produtos. Muito bem. Todo enxame para a produção, ele precisa de uma densidade populacional. Então, e uma densidade específica. Então, essa densidade eu vou conseguir modular de acordo com o tipo de produção que eu quero fazer no meu apiário. Então, produção de mel, por exemplo, eu preciso de ter 8 quadros de cria, 60 a 80 mil abelhas, tá? Para chegar rasgando no período de abertura floral, né? Para que eu realmente consiga aproveitar totalmente essa flora, tá? Bom, para que eu consiga esse bom resultado, eu preciso algumas premissas, ou seja, eu preciso preparar um bom material para o campo, eu preciso fazer uma boa alimentação, eu preciso fazer controle sanitário do meu apiário, tá? E chegar a um nível de melhorias, que a gente diz, são os melhoramentos, né? De acordo com a especificidade do enxame. Algum enxame, às vezes, ele produz mais própolis, então você já sabe, se você quiser montar uma unidade de processamento de própolis, você usa esse enxame. Tem uns que enchem o quadro de ninho com pólen, então significa que ele tem uma tendência a maior estocagem de pólen. Então, você vai selecionar ele para produção de pólen. E mel também não é diferente, tá? Então, a gente tem essas especificidades. Bom, falando em densidade populacional, nós temos 3 condições biológicas do enxame. Por exemplo, um enxame núcleo, a característica dele é 3 quadros de cria, 2 quadros de alimento. Um enxame em desenvolvimento, ele tem até 6 quadros de cria e 2 quadros de alimento. E um enxame, por exemplo, em produção de mel, ele chega a 8, 9 quadros de cria e 2 quadros de alimento. Agora, para a produção de pólen, não é a mesma condição da produção de mel. Ou seja, eu preciso da produção de pólen e de própolis que seja um enxame em desenvolvimento, ou seja, um enxame que contenha em torno de 6 quadros de cria, tanto para pólen quanto para própolis. Porém, para pólen, você tem que fazer o estímulo à coleta da proteína. Então, você toma esse cuidado, faz a estratégia de colocar mais quadro de cria aberta, manter mais quadro de cria aberta do que cria fechada, tá? A produção de própolis, você pode deixar 3 quadros de cria aberta, 3 quadros de cria fechada. Você tem que manter o enxame pequeno, ou seja, médio, nessa condição. Por quê? Porque o pólen vai ser estimulado, vai estimular as operárias, as nutrizes. As larvinhas vão dar a informação que elas precisam de proteína. Então, quanto mais cria aberta tiver, mais estímulo são para as operárias coletarem pólen. No caso da própolis, da produção de própolis, o estímulo maior é o enxame ser mediano, está querendo crescer e você parar esse enxame. E aí o que acontece? Um enxame grande na produção de própolis vai usar o corpo uma parede, as abelhas fazem uma parede no favo de quebra-vento, então acaba não propolizando tanto ou demorando mais para propolizar. Um enxame médio, a abelha não consegue fazer uma parede corpórea para fazer essa barreira contra o vento, então ela vai ter mais velocidade para propolizar o enxame. Então, o estímulo biológico para cada tipo de produção, por exemplo, mel,
você deve ter mais cria fechada do que cria aberta. Por quê? Cria fechada vai abrindo, vai pulando etapa, não tem serviço dentro da colmeia, vai pulando etapa e vai indo para o campo. Para quê? Para coletar o máximo de alimento possível e fazer estocagem. O pólen, cria aberta. Própolis também cria aberta, porque ela vai defender a colmeia dela do vento. Muito bem. Nós temos um autor que diz o seguinte, que a localização ideal de um apiário é aquela que permite a obtenção de pólen e néctar em um grande número de colmeias, promovendo o fortalecimento da população e, principalmente, produzindo um excedente de mel. Tá? Então, essa é a característica de um bom apiário. Bom, são alimentos necessários para a abelha: carboidrato, aminoácidos, proteínas, vitaminas, minerais. Isso tem aonde? No pólen, no néctar, né? Na geleia real, na papinha de pólen, na saliva, né? E assim por diante. Mas, como eu estou falando em apicultura racional, eu vou preparar esse enxame antes dele ter a oportunidade de coletar. Por quê? Eu vou preparar o enxame para a produção. E aí eu vou lançar a mão de produtos artificiais, que se assemelham, então, praticamente ao néctar e pólen. Então, nós temos o açúcar cristal, açúcar mascavo, açúcar invertido, tortas proteicas, farelo de soja, trigo, milho, levedura. E tem alguns que usam ovo em pó. Eu não aconselho usar produto de origem animal para desenvolvimento de enxames, ok? Bom, a falta de alimento, tem muitos apicultores que se vangloriam de não alimentar seus enxames. É a pior burrice que ele faz. Por quê? Porque a deficiência alimentar, ela faz com que a muda, a equidise, né, da larva para pulpa, para pré-pulpa, a sequência normal de desenvolvimento dos enxames, não ocorram em todas as larvas, tá? Por deficiência mesmo. A espessura do intestino fica mais fina e mais sujeita à contaminação microbiológica. Assim, a longevidade da abelha diminui e baixa o índice imunológico da abelha. Muito bem. Uma abelha bem alimentada vai ter, em contrapartida, um bom suporte de imunoproteínas. Por exemplo, a hemolinfa, que tem a fenoloxidase, né? Ela ajuda no combate, na aglutinação, no encapsulamento de micro-organismos no organismo, tá? A escassez, né? Por exemplo, deixa a membrana do peritônio, né? A peritrófica, vamos dizer assim, né? Que é a primeira barreira defensiva contra micro-organismos, né? Que entram no trato digestivo da abelha, suscetível à contaminação. Então, é uma coisa importante o alimento, né? Outra coisa que é importante também é fazer um levantamento sanitário do seu apiário nesse período pré-produção. Então, eu faço um levantamento de varroa, do índice varroa, faço o comportamento higiênico. Com qual frequência? A cada mudança de estação de ano, a cada 3 meses. Isso é super importante. Mas a gente vai ver com mais detalhes essas questões em outras disciplinas. Uma outra coisa interessante também se a gente pensar em trabalhar com unidades de produção, por exemplo, unidade de produção de mel, unidade de produção de própolis, unidade de produção de pólen, isso pode ser um resultado de observação só. Então, eu vejo uma abelha que produz mais mel, uma que produz mais pólen, ou seja, congestiona o alvéolo de pólen, outra que produz mais própolis, a entrada da colmeia com muito própolis, tampa e assim por diante. Então, são afinidades e tendência que o enxame tem. E aí você pode seguir isso e começar a tirar as suas crias, né, as suas descendências para produções específicas. É uma estratégia interessante também para melhoria da produção.
Uma outra coisa importante também é a qualidade do manejo. Começa no preparo do material que vai para o campo. Eu preciso de um equipamento chamado aramador. Para fazer o quê? Aramar muito bem os quadros. Por quê? O arame ele vai ser o esqueleto que vai dar suporte ao quadro, né? A cera. Ele vai ser construído a partir do arame, os favos. Então ele precisa estar perfeitamente colocado, né? Nos quadros. Então aqui você está vendo um quadro já aramado com o arame encaixado, e aí esse aluno nosso, ele já está dando um choquinho, que a gente fala, no arame, e o arame aquece e aí derrete a cera, e acaba que a cera ela cobre todo o arame, nós dizemos que ela está incrustada no arame. Então isso é importante. Outro detalhe importantíssimo é você não usar tiras de cera, e sim cera inteiriça. Por quê? Porque a abelha vai gastar muito mais para construir o favo inteiro, e além de gastar muito mais, a construção de alvéolos de zangão vai ser num número muito maior. E se você tem interesse e foco em produzir mel, você não precisa de zangão, ok? Então, siga corretamente essa instrução que você vai ter um bom apiário produtor. Vamos ver o apiário. Esse apiário aqui, estou mostrando vários quadros para vocês entenderem o que a gente está falando. Esse primeiro quadro aqui à esquerda, acima, ele tem 2 favos e o apicultor aqui está fixando ele no quadro. O que é isso aqui? Isso chama-se cortiço, ou seja, são favos de captura que você recolhe os quadros de cria fechado, leva para a colmeia, a abelha nascendo, você já troca esses quadros, tá? Porque esses quadros não interessam para o bom desenvolvimento do enxame. Então, aqui embaixo nós temos 3 exposições, né, de abelha aqui, né, de quadro. O primeiro quadro, vocês estão vendo, está muito escuro, esse quadro já tem que trocar. Esse quadro aqui, esse favo, tá bonito, aliás, está com uma postura muito boa, ela está formando um caracol, ou seja, ela começou a postura por dentro e está terminando a postura aqui fora, tá? Quando ela quiser também, ela pode começar a postura aqui dentro e aí começa a envelhecer, a evoluir os alvéolos, ela opercula e aí fica então com esse brancão aqui, que são larvas mais novas e aqui crias mais velhas. Esse quadro aqui tem 2 coisas que eu quero mostrar para vocês. Esse terceiro quadro na parte de baixo. Ele está forrado de pólen e além disso ele está com uma quantidade enorme de cria de zangão, que se destaca dos alvéolos. O que é isso? Esse quadro foi construído à base de tiras. Então, o que aconteceu? Puxou mais cera de zangão, mais alvéolo de zangão. E aqui mostra muito claramente que esse é um enxame que tem uma tendência muito grande à estocagem de pólen. Já é um enxame que certamente eu iria separar para a produção de pólen. Mais favos aqui em forma de caracol que eu estou mostrando para vocês. Então ela começou a fazer a postura aqui fora, tá? E veio com a postura para dentro. Então aqui são larvas mais novas e aqui são já os indivíduos quase nascendo. Aqui também, olha, vocês estão olhando que aqui no centro, nesse quadro de cima à direita, ele está com os alvéolos com larvas bem pequenininhas e a cria fechada, né, já nascendo, né? Aqui esse quadro à esquerda embaixo, tá lindo esse quadro, foi um quadro contínuo com lâmina inteira, porém ele tem um problema gravíssimo, ele está com falhas, estão vendo essas linhas aqui? É falha na linha do arame. O que acontece? Não se consegue fazer postura
nessas falhas. Então, você multiplicar 3 linhas de um lado, 3 linhas de outro, com falhas, em 8 a 9 quadros, isso vai dar um percentual de número de alvéolos não apropriados para fazer a postura. Então, você vai perder a exploração, vamos dizer, da rainha, que ela poderia produzir até 3.000 ovos por dia. Cada face de quadro, ele deve ter em torno de 3.600 alvéolos, sendo que em torno de 300 a 600 alvéolos são destinados a estoque de pólen e mel. Nesse quadro especificamente, muito pouquinho pólen e mel. Quase que 100% ele é um quadro de cria, né? E ter 3.000 alvéolos prontos, disponíveis para uma rainha fazer postura. Então, eu já estou impedindo e inibindo uma postura repleta, né? Potente da rainha, só porque eu não aramei corretamente o quadro. Outra coisa também na incrustação é usar o arame número 26, que é mais fino, e não o grosso, que dá falha de postura, tá? E hoje em dia a gente não usa mais o galvanizado, a gente só usa o arame inox AISO 304. Muito bem. As condições biológicas do enxame, como eu já disse, tem que estar muito bem uniforme, quadro com cria aberta, cria fechada, ou em caracol, só ovos e assim por diante. Vamos ver uma colheita do mel. Vocês estão vendo esse quadro aqui, ele está com 100% de operculação, ou seja, esse é o ponto ideal para você colher um mel. Então, existe um limite aí entre 80% a 100% que você já pode fazer a colheita do mel. Esse aqui é um apiário, minha gente. Eu consegui a foto do meu apiário. Eu trabalhei uns 15 anos com esse apiário aqui e tive em torno de 60 colmeias. E cheguei em algumas colmeias a produzir até 100 quilos por colmeia ano. E a minha média era em torno de 50 a 70 quilos por colmeia ano. Então, a professora Lídia não é só da academia. A professora Lídia também já foi apicultora, pelo menos uns 15 anos na vida. Então, a gente já vivenciou, já passamos por essa fase, não tenho mais condições de ter um apiário, né? Não tenho pessoas para ajudar, a vida hoje está num outro alinhamento, mas o nosso apiário era essa estrutura que vocês estão vendo, né? Bom, para colheita de mel, olha o apicultor. O apicultor, ele tá lá com o macacão limpinho. Você pode ter até uns pingozinhos aí de fumigador, que isso é normal, né? Mas é um macacão que ele lava, ele vai limpo pro apiário, para a colheita do mel principalmente. Por quê? Porque ele está colhendo alimento, tá certo? Então tá lá, ele sacode as abelhas aderentes nos favos, transfere esses quadros individualmente para uma outra caixa fechadinha, né? E leva para a unidadezinha, mesmo que seja mínima, unidade básica, para a extração do mel. Para ele transportar isso, ele tem que estar, então, com os favos, com tampado embaixo, né, a melgueira com tampa embaixo e tampa em cima, para não dar ataque de abelha. E a carroceria, né, o ambiente que ele vai ser transportado deve estar totalmente limpa e com lona, se for preferencialmente. Bom, lá dentro da unidade de processamento, então, você pode ver, a pessoa fica paramentada, né, com touca, gorro, jaleco fechada até os punhos, e hoje pode ser desconsiderada as luvas, porque as luvas acabam suando muito a mão, e aí então acaba pingando no mel, contaminando. Então é preferível que você não tenha esse suor nas mãos, e lave as mãos e higienize a mão assim que você sentir que ela está muito melada, tá? E aí então eles estão desoperculando, tirando o opérculo para a centrifugação. Então, tirou o opérculo, vai para a centrífuga, centrifuga
E aí, então, você tem uma peneira, aqui foi retirada a peneira para demonstrar, para tirar a foto e demonstrar que é um balde. O balde acaba virando uma embalagem secundária. Por quê? Porque nós temos o plástico, né, por dentro do balde para receber o contato direto com o alimento, ok? Aqui vocês podem ver, é uma apicultora, uma apicultura familiar. Olha, isso aqui é numa roça, né, no meio do mato, mas não é porque está no meio do mato que não seja limpo. Olha que lindo que é essa unidade de processamento da Dona Terezinha, tá? Favos 100% operculado, mesa desoperculadora, balcão, centrífuga, então 100% ok, né? E ela então tira o mel dela com muita qualidade. Bom, para a gente ir encerrando, mostrando para vocês um fluxograma do processamento. Então, as melgueiras são recebidas, só o quadro passa para dentro, as caixas, né, a madeira de melgueira fica para fora, então cai na desoperculação, na mesa desoperculadora, centrifugação, peneiramento, decantação. Você deixa o mel decantando por umas 48 horas, tá? Para fazer o invase. Se é uma unidade básica, esse invase vai ser em baldes, a sua maioria, e se essa unidade básica tiver pelo menos num serviço de inspeção municipal, ela então pode fracionar. Moçada, vou estar logo mais no chat esperando vocês para a gente tirar as dúvidas, né, e bater mais um papinho, ok? Um abraço a todos.